Ao raiar do dia, um vigia da equipe Ômega, escondido na grama alta de uma colina baixa, recebeu um sinal do drone de reconhecimento Orlan 10. A tela do dispositivo portátil mostrou uma imagem nítida. 2 veículos de combate de infantaria russos BMP-2, cada um coberto com blindagem de aço de 6 mm a 2,5 cm de espessura, equipados com proteção de gaiola estilo mangal feita de correntes de metal. A câmera infravermelha do Orlan 10, com resolução de 1280 por 720 pixels e zoom óptico de 10 vezes, detectou assinaturas de calor dos motores a diesel, indicando que os veículos se moviam lentamente a cerca de 20 km por hora, provavelmente para economizar combustível ou evitar detecção precoce. As gaiolas mangal, suspensas a meio metro do corpo do veículo, foram projetadas para detonar prematuramente ogivas antitanque ou desviar ataques aéreos. Os 2 veículos seguiam sozinhos por uma estrada de terra estreita, levantando nuvens de poeira que dificultavam a visibilidade, mas não mascaravam o ronco dos motores a diesel UTD-20S1 que entregavam 300 cavalos de potência para mover os veículos de 15 toneladas e 760 quilos. Cada BMP-2 carregava 500 munições de canhão de 30 mm, incluindo projéteis perfurantes e explosivos, além de 2.000 munições para metralhadora PKT de 7 mm e 62, tornando-os uma ameaça significativa se não fossem detidos rapidamente. O vigia imediatamente transmitiu o sinal para a base por rádio criptografado, com voz urgente, mas calma. Comboio inimigo, 2 BMP-2, gaiolas mangal, sem escolta de infantaria. Posição nordeste, velocidade 20 km por hora. Estimativa de chegada ao ponto de emboscada em 25 minutos. As imagens do Orlan 10 não mostraram apoio aéreo, mas o vigia detectou sinais fracos de interferência, possivelmente de um sistema móvel de guerra eletrônica como o Krasuka-4, capaz de perturbar sinais de rádio em um raio de 3 km. A interferência interrompeu brevemente as comunicações de curto alcance, forçando a equipe Ômega a mudar para uma frequência reserva de 2 GHz e 4 décimos, para manter contato com o Orlan 10. Era uma oportunidade rara, 2 alvos de alto valor sem infantaria, mas o desafio era superar as defesas eletrônicas e as robustas gaiolas mangal. A equipe Ômega precisava agir rápido, antes que o comboio passasse pelo ponto de emboscada ou chamasse reforços. Em uma base temporária escondida em um bosque a 3 quilômetros da linha de frente, o comandante da equipe Ômega, um soldado experiente com olhar firme, reuniu sua equipe ao redor de uma mesa de madeira desgastada. Uma lanterna tática iluminava um mapa topográfico, destacando uma curva acentuada na estrada marcada em vermelho. Temos 6 drones FPV, cada um carregando uma ogiva PG-7V, pesando 2,2 kg, com um núcleo explosivo de 400 gramas, capaz de penetrar 26 centímetros de aço homogêneo laminado, disse o comandante, com voz baixa, mas firme. O BMP-2 tem a blindagem mais fina no teto da torre, apenas 6 mm, e o armazenamento de munição de 30 mm na torre é um ponto fraco crítico. Mas as gaiolas mangal podem desviar ou detonar prematuramente as ogivas. Vamos usar 2 drones FPV para destruir as gaiolas, abrindo caminho para o terceiro atingir a torre. Ele acrescentou: cada BMP-2 carrega 4 mísseis 9M113 Concourse, com alcance de 4 km, capazes de destruir qualquer alvo à vista. Se eles nos avistarem primeiro, a equipe Ômega não terá uma segunda chance. O plano foi definido em 8 minutos, uma decisão rápida, mas calculada. Os 6 drones FPV, cada um com 40 centímetros de comprimento e pesando 1,5 kg, estavam equipados com câmeras de 1080 pixels e sistemas de controle remoto com alcance de 5 a 7 km. As ogivas PG-7V, projetadas para o lançador RPG-7,
podiam detonar no impacto, gerando força suficiente para penetrar blindagens finas ou provocar explosões secundárias no armazenamento de munição. A equipe Ômega se dividiu em 2 grupos. O grupo 1, com 3 drones FPV, atacaria o primeiro BMP-2. O grupo 2, com 3 drones, o segundo. Um plano reserva foi incluído. Se as gaiolas Mangal não fossem totalmente destruídas após 2 ataques, o terceiro drone miraria o compartimento traseiro do motor, onde a blindagem tinha apenas 1,5 cm de espessura e era vulnerável a incêndios de combustível. A tática era usar os 2 primeiros drones FPV de cada grupo para destruir ou danificar as gaiolas Mangal, criando uma brecha para o terceiro acertar a torre, onde a munição de 30 mm provavelmente detonaria. O ponto de emboscada era uma curva acentuada na estrada, onde colinas baixas e árvores esparsas permitiam que os drones FPV se aproximassem de vários ângulos. Um vigia monitoraria em tempo real pelo Orlan 10, garantindo que o comboio não desviasse da rota. Os técnicos verificaram cada drone FPV, garantindo que as baterias de íon-lítio de 4 células e 18.000 mAh estavam totalmente carregadas. Os sinais de rádio criptografados de 5 GHz e 8 décimos estavam estáveis, e as ogivas PG-7V estavam firmemente montadas. Cada piloto de drone colocou óculos de realidade virtual, com telas exibindo transmissões ao vivo das câmeras dos drones. Eles testaram os controles para a resposta imediata. Um técnico detectou uma leve interferência de rádio em um drone FPV, provavelmente do Krasuka 4, e mudou para uma frequência reserva para garantir uma conexão estável. O comandante concluiu o briefing. Quebrem as gaiolas de ferro, acertem as torres, não deixem nenhum alvo de pé. Executem. A equipe se dirigiu às suas posições, com o coração pesado, mas as mãos firmes. Quando os 2 BMP-2 entraram na zona de emboscada, o sol já havia se posto, deixando um céu escuro com nuvens cinzentas. Cada fera de aço, armada com um canhão automático 2A42 de 30 mm, disparando de 200 a 300 munições por minuto, uma metralhadora coaxial PKT de 7 mm e 62 e mísseis antitanque 9M113 Konkurs avançava lentamente pela estrada de terra. As gaiolas Mangal, feitas de correntes de aço de 20 centímetros, suspensas a meio metro da carcaça, tilintavam a cada movimento, sinalizando sua presença. Cada BMP-2 também carregava um sistema de fumaça 9002A, capaz de lançar uma cortina de fumaça espessa em 3 segundos, obscurecendo a visibilidade em um raio de 50 metros. Mas ele permanecia inativo, provavelmente porque a tripulação não havia detectado a ameaça. Sem escolta de infantaria, os 2 veículos se moviam a 20 metros de distância um do outro, talvez para reduzir o risco de um ataque simultâneo, mas essa separação se tornou um erro fatal. Escondidos em uma colina baixa a 2 quilômetros da estrada, os 3 pilotos do Grupo 1 estavam em um bunker camuflado coberto com redes e galhos secos. Seus olhos estavam grudados nos óculos de realidade virtual, as mãos segurando firmemente os controles. Seus 3 drones FPV, nomeados A1, A2 e A3, foram lançados de uma plataforma improvisada a 500 metros do ponto de emboscada. As lançadeiras de alumínio leve, projetadas para dobrar em 10 segundos, permitiam à equipe Ômega se reposicionar rapidamente após o ataque. As hélices dos drones giravam a 10.000 rotações por minuto, criando um zumbido como um enxame de abelhas, mas a 50 metros de altitude, o som era levado pelo vento, inaudível do chão. O Grupo 2, posicionado a 1 quilômetro ao sul, estava pronto com os drones B1, B2 e B3. O vigia, de um ponto de observação elevado, relatou pelo rádio:
Comboio ao alcance, 300 metros da curva, velocidade constante, sinal de guerra eletrônica fraco, pode ser contornado. O comandante ordenou: Grupo 1, lancem 3 drones FPV, destruam as gaiolas Mangal primeiro, depois mirem as torres. Grupo 2, aguardem. Os 3 drones subiram ao ar, alcançando uma velocidade máxima de 100 km por hora em 2 segundos. Eles seguiram uma trajetória em forma de S, usando as colinas baixas para evitar o radar de guerra eletrônica russo Krasuka-4. O Krasuka-4, com sua antena parabólica de 2 metros, podia detectar e interferir em sinais de controle na faixa de 1 a 18 GHz, mas a frequência criptografada de 5 GHz e 0,8 dos drones FPV permitiu contornar a interferência com eficácia. Os pilotos manobraram habilmente, mantendo uma altitude de 50 metros para evitar interferências do terreno, usando salto de frequência para combater as defesas eletrônicas. O drone A1 liderou o ataque, mergulhando em um ângulo de 45 graus, mirando a gaiola Mangal à frente da torre do primeiro BMP-2. A câmera do drone mostrou as correntes de aço balançando, com vãos de apenas 10 a 15 centímetros de largura. O piloto, com mais de 50 missões, ajustou o ângulo de ataque para otimizar a explosão, mirando a junção entre as correntes e a estrutura de aço da gaiola. A 100 km por hora, o A1 atingiu o alvo, sua ogiva PG-7V detonando, sacudindo a gaiola Mangal. As correntes se romperam, parte da grade desabou, expondo o teto da torre. A explosão não penetrou a blindagem, mas alcançou seu objetivo: desmantelar a estrutura protetora. O drone A2 veio em seguida, mergulhando do oeste em um ângulo de 60 graus, mirando a gaiola Mangal restante. O piloto, suando muito, ajustou a trajetória para acertar a brecha enfraquecida pelo A1. A câmera do drone mostrou tremores fortes devido a ventos cruzados, mas o piloto se manteve firme, usando estabilização automática para manter o curso. A ogiva PG-7V detonou, despedaçando as correntes restantes, deixando um buraco aberto sobre a torre. A segunda explosão sacudiu o BMP-2, mas não o destruiu. O piloto do A2 relatou: gaiola Mangal destruída, torre exposta, pronta para o golpe final. O drone A3, pilotado pelo operador mais experiente da equipe, mergulhou pela traseira, mirando a torre agora desprotegida. A câmera do drone revelou o teto da torre, com sua blindagem de 6 mm, como um alvo perfeito. No último momento, o piloto ajustou para um ângulo de 70 graus para garantir que a ogiva PG-7V acertasse o centro da torre, onde a munição de 30 mm estava armazenada. A 100 km por hora, o A3 atingiu com precisão, a ogiva perfurando a blindagem e detonando a munição. Uma explosão massiva irrompeu, chamas surgindo como uma tocha, fumaça preta subindo enquanto fragmentos da torre se espalhavam pela estrada de terra. O primeiro BMP-2 foi obliterado, com fogo engolindo o compartimento da tripulação e o motor. O segundo BMP-2, percebendo o perigo, acelerou para 30 km por hora, tentando escapar da curva. Seu canhão 2A-42 de 30 mm girou descontroladamente, disparando para o ar, mas não conseguia detectar os pequenos drones FPV. A tripulação ativou o sistema de fumaça 902A, criando uma cortina espessa, mas o Orlan 10, voando a 2.000 metros, forneceu imagens térmicas claras à equipe Ômega, localizando o alvo. O comandante ordenou: Grupo 2, ataquem agora, destruam a gaiola Mangal, mirem a torre. Os 3 drones restantes foram lançados da plataforma sul, voando a 30 metros para evitar o radar de guerra eletrônica. Os pilotos navegaram com cuidado, evitando árvores e terrenos acidentados.
O drone BAM mergulhou em um ângulo de 45 graus, mirando a gaiola Mangal à frente da torre do segundo BMP-2. A gaiola deste veículo era mais robustamente soldada, mas o piloto ajustou para acertar a grade frontal. O sinal de rádio do BAM enfrentou leve interferência do Krasuka-4, mas o salto de frequência mudou para uma reserva, garantindo a conexão. A ogiva PG-7V detonou, rasgando as correntes, colapsando parte da gaiola. A explosão sacudiu o BMP-2, mas sua blindagem resistiu. O drone 2 veio em seguida, mergulhando do leste em um ângulo de 60 graus, mirando a gaiola restante. A ogiva explodiu, destruindo a grade protetora, expondo a torre. O piloto do B-2 relatou: gaiola Mangal destruída, pronta para o golpe final. O drone B-3 mergulhou quase verticalmente, mirando a torre desprotegida. A câmera do drone mostrou o teto da torre, onde a munição de 30 mm era um alvo principal. Com 30 segundos para ajustar, o piloto usou trava automática de alvo para garantir precisão, evitando desperdiçar a ogiva PG-7V. A 100 km por hora, o B-3 acertou em cheio, a ogiva perfurando a blindagem de 6 mm e detonando a munição. Uma terceira explosão massiva sacudiu a área, chamas irrompendo, fumaça preta se misturando com poeira, estremecendo a colina onde a equipe Ômega se escondia. O segundo BMP-2 foi destruído, sua torre despedaçada, o motor em chamas. Durante o ataque, o sistema russo de guerra eletrônica tentou interferir nos sinais de rádio, mas a criptografia de 5 GHz e 8 décimos da Ucrânia e os padrões de voo erráticos dos drones FPV permitiram que todos os 6 drones contornassem as defesas. O Krasuka-4, embora poderoso, não conseguiu travar nos drones pequenos e rápidos, com seu radar captando apenas sinais fugazes. Cada piloto, encharcado de suor, focava intensamente nas telas de realidade virtual, guiando os drones com precisão milimétrica. Do lançamento do A à detonação do B-3, a emboscada durou apenas 90 segundos, uma tempestade de fogo breve, mas devastadora. Quando a poeira assentou, os 2 BMP-2 foram reduzidos a carcaças carbonizadas, com chamas lambendo os destroços. Ambas as torres foram obliteradas, as detonações da munição de 30 mm destruindo suas estruturas internas. As gaiolas Mangal, outrora a esperança da Rússia, jaziam espalhadas como correntes retorcidas, derretidas pelo calor. As imagens do Orlan 10 mostraram destroços espalhados até 50 metros, com algumas correntes presas em árvores próximas, testemunho do poder das ogivas PG-7V. Sem escoltas de infantaria, sem sinais de socorro dos rádios russos. A equipe Ômega, de seu ponto de observação, confirmou pelo Orlan 10 que ambos os alvos foram completamente destruídos. O comandante ordenou: verificação final, depois recuem. Reforços russos podem chegar em 8 minutos. O vigia manobrou o Orlan 10 para uma última varredura, sua câmera capturando os destroços brilhando, já não operacionais. O drone desceu a 1000 metros para imagens detalhadas, fornecendo dados para análise pós-batalha. A equipe Ômega rapidamente guardou seu equipamento. Óculos de realidade virtual, controles e lançadeiras dobráveis foram carregados em um UAS-469. O UAS-469, com seu motor de 2 litros e 7 décimos e 112 cavalos de potência, foi escolhido por sua mobilidade fora de estrada e velocidade máxima de 100 km por hora, permitindo uma retirada rápida antes da chegada dos reforços russos. Eles se moveram silenciosamente pelos campos, usando a escuridão e o terreno para ocultar sua retirada. Ao partirem, sirenes distantes sinalizavam reforços russos. Tarde demais. A emboscada terminou em vitória total.
2 BMP-2, cada um valendo milhões de reais, foram destruídos por 6 drones FPV, que custaram menos de R$ 16.500 no total. Os drones FPV, a cerca de R$ 2.200 cada, destacaram a relação custo-benefício da tecnologia de drones na guerra moderna, comparados ao preço estimado de R$ 8.250.000 de cada BMP-2. A equipe Ômega, sem uma única perda, recuou em segurança, carregando um orgulho silencioso e uma lição. Na guerra moderna, táticas coordenadas e tecnologia podem derrotar até as máquinas de aço mais poderosas.